Grande pessoal, beleza? Agora hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos personagens combos de Evo e Kamba. Dois personagens muito fortes que tinham passivas muito fortes, que ainda dá para usar eventualmente hoje, se você não conseguir fazer algumas recargas ou não conseguir juntar muito diamante. São times relativamente baratos hoje em dia, né? Baratos hoje em dia, e são efetivos bastantes. A gente vai dar uma olhada aqui por aqui. Esse seria o time Blue Evolution. Todos esses personagens aqui são C17. Então, Blue Evolution, Mecha Freeza, o Broly 4, Kamba, a Bulma Natal e como personagem combo, se você conseguir, tem o Combo Jiren, que é bastante dano e tanque. Hoje em dia ele é um dos, digamos assim, terceiros melhores combos, mais ou menos, porque muita gente tem ele muito quase, então ainda vale a pena usar, mas os combos atuais hoje são um pouco mais fortes do que ele. Então, esse aqui geralmente é o combo. O que pode ter de mudança seria, em vez da Bulma Natal, você podia colocar o Moro aqui, que é um personagem mais novo, mas ainda assim com passivos muito fortes. Então vamos dar uma analisada neles aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Então, esse aqui seria o combo. Nesse modelo aqui, eu vou dar uma filtrada por Light. Vamos lá. Personagem combo, o Combo Jiren. Combo Jiren, ele, personagem combo, a gente não falou aqui no canal, mas eu tenho um vídeo gravado já nisso, vou subir depois para vocês darem uma olhada. O que ele faz? Ele é Light Soul, tá? É importante para esse combo, que é um combo focado muito mais em defesa. A passiva dele é focada muito mais em dano, então ele aumenta o próprio dano crítico dele em 25%, aumenta a defesa do topo God, e não está no time aqui, então não faz tanta diferença, em 15%. Então não vai ter efeito nenhum essa parte, mas aumenta a chance de crítico em 20%. Para cada vez que você causar dano, você vai recuperar 150 de rage. Então isso aqui é um acúmulozinho de coisa que, para cada vez que você bater, se você bater com um ataque normal ou com ultimate, ele vai recuperar 150 de rage. Então ele vai ficar usando praticamente o ultimate o tempo todo. Depois que pega uma vez, vai ficar usando várias vezes na sequência. Então o ataque básico dele, nada demais, uma quantidade de dano em alvo único, com 40% de chance de stun, e diminui o ataque e a defesa do inimigo em 20%, e causa 15% adicional se o inimigo for do tipo defesa, for do tipo light, um bom counter, digamos assim, para time, se você estiver enfrentando times que tem muita defesa também. A ultimate dele bate em linha, com a cidade boa aqui, ó, 50% do ataque, e quando você usa, aumenta o próprio ataque e a defesa em 20%, além de aumentar o break em 80%. Break é a chance que você tem de ignorar o block do inimigo. Block é a redução de dano que ele pode ter ativada de vez em quando, dependendo da porcentagem. Então ele aumenta a redução de dano para os seus aliados por 2 turnos, e quanto maior o HP, maior o efeito dessa redução de dano. Então se você tiver com o HP 100% cheio, você vai ganhar 15% de redução de dano. Se já estiver baixando, aí proporcionalmente, de cheio é 15, quando você estiver em 50% vai ser 12,5%, e quando você estiver perto de morrer vai ser só 10%. Então isso é baseado na vida atual de cada aliado. Então basicamente os seus ultimate ganha 15% se for no começo, e se for ao meio da luta vai receber no máximo 10%. Causa 30% de dano adicional para inimigos do tipo defesa.
Então, defesa são personagens geralmente light, mas é que tem essa tagzinha aqui. Eu posso mostrar para vocês, igual a do Vegeta aqui, igual o Vegeta Evo Blue. Então, esse daqui são personagens com tag de defesa para eles. Porque, por exemplo, desses 6 aqui que estão à frente, eu não estou usando o Demon nesse exemplo aqui, mas seria o Broly 4, Vegeta, Mecha, Evo, Bulma e o Combo Jiren. Todos eles são light, mas tem algumas diferenças. O Jiren é light, mas é fighter. A Bulma é light, mas é skill. O Evo é light e é defesa. Então, para o Ultimate do Jiren, ele causa 30% contra inimigos do tipo defesa e aumenta o próprio dano em 20%. E garante que a skill dele normal, que é essa de cá, vai ser usada no primeiro turno. Então, assim que você entrou a partida, ele vai garantir que vai usar isso daqui em vez de dar um ataque normal, sem efeito nenhum. O Combo Jiren é um personagem que pega uma quantidade absurda de poder, então você pode ver aqui que o meu tem 17 milhões de poder, enquanto o resto do time aqui tem 7 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 5 milhões. Então ele pega muito poder porque ele faz parte daquele combo. Então, só pra gente dar uma olhada aqui, rapidamente. Consegue dar uma olhada aqui nos meus personagens combo só para vocês verem. Essa aba aqui tem cada um deles, então esse aqui é um personagem de C16, tem o Goku perfeito, o Gohan e o Goten. Esse daqui é o Infinity Zamasu, tem o Fused Zamasu e o Goku Black. No caso do Combo Jiren, é o Jiren C16, Topos de C16 e Jiren C17. Esse aqui é o combo do Vegeta, Vegeta Evo, Vegeta Blue e o Vegeta 4. O de cá é o combo PF, o Goku PF perfeito do Tristinto, Goku 4 e Goku God, Golden Freeza, Goku Blue e o Android 17. E esse aqui que eu ainda não tenho, depois eu vou pegar. Vou gravar depois um vídeo mostrando para vocês eu abrindo isso daqui para poder discutir um pouco melhor. Que é o Topo God C17, Bios C15, C16 e o Champa. Esses são da foto, mas isso aqui é só quando ativa. Para você abrir eles, você precisa do Bios C17, do Topo C17 e o Champa C16. Então, de todos os personagens de combos aqui, esse aqui é o mais forte, porque está incluso no combo deles 2 personagens C17, enquanto todos os outros têm 2 personagens C16 e um C17. Mas vamos olhar aqui o Jiren rapidamente. Eu já tenho upado um pouquinho aqui, então ele tem uma quantidade muito grande de status base, por isso que ele tem uma grande quantidade de poder. Voltando lá, para a gente não se perder muito. Esse foi o Jiren, ele é muito mais focado em ser o dano do time, então ele vai estar sempre focando, ele vai durar bastante para você conseguir bater e matar. Todo o resto do seu time vai ser feito para ou atrasar o inimigo, usando todo tipo de controle possível, ou então curando o seu time para poder a gente conseguir sempre levar o máximo de tempo possível. Então, o que é a passiva do Light? Ela basicamente se envolve no Vegeta Evolution, que tem essa passiva aqui. Deixa eu só tirar aqui. Começou a partida, ele aumenta a redução de dano em 18%, para ele mesmo isso. Aumenta em 35% a redução de dano crítico nele e aumenta em 50% a chance de bloco. O bloco ele é afetado diretamente pelo level do personagem. Quanto maior o level, ele ganha um pouco mais de bloco, pouca coisa. A gente pode olhar aqui. Eu tenho nesse personagem só 39% de bloco. E quando ativa o bloco, você corta pela metade o dano que você levaria. Então, quando eu tenho 39%, quando eu entrar a partida, eu vou para 89% de bloco. No primeiro turno, garante
o uso da habilidade menor, que é essa DK. E na primeira vez que você morre, ele revive automaticamente com 50% do HP e 100% da rage. Então ele vai ter um revive, digamos assim. E quando ele reviver, ele vai vir usando a skill. Então, muito bom isso. Ele não é um personagem focado para dano, então ele é focado muito mais para controle e durabilidade. Mas quando ele revive e garante que vai usar a skill, é bom. Não tem nenhuma coisa ruim. Mas o que vem a melhor parte é agora. Se você tiver 3 ou mais light no seu time, você vai ganhar um aumento nas resistência de skill, aumento na redução de... Vamos lá. Você vai reduzir o dano da skill, que é essa skill normal aqui. Vai reduzir o dano da ultimate dos inimigos para todos os seus aliados em 35%. Então você vai dar 35% de redução de dano para o seu time inteiro. E isso contra skill, que é esse de cá, e contra ultimate. E além disso você vai ganhar 20% de redução de dano. Então basicamente você ganha 55% de 20% mais 35%, 55% de redução de dano contra a ultimate. Então o inimigo que usa especial contra você vai reduzir 55% do dano dele. E quanto mais light soul, você vai ganhando um pouquinho mais desse efeito. Então esse efeito é ativado com 3, mas se você tiver, por exemplo, 6, você vai ganhar... Aí ele mostra aqui, para cada light soul adicionado, você vai ganhar 5% de redução para dano de skill e ultimate, e vai ganhar 3% de redução de dano normal. Isso aqui tudo adicional. Então, se a gente parar para poder fazer a conta aqui, a gente vai ver que se você tiver 6 light no time, vai ser 6 vezes 5, vai dar 30% de redução de dano. E redução de dano de skill e redução de dano de ultimate. E se você tiver, vai dar mais 6 vezes 3, 18% de redução de dano. Tudo isso aqui é adicional nos efeitos base. Então, se você tem 35% de redução base, que é o efeito da habilidade, você vai ter mais 30% se você tiver 6 personagens light. Então você vai para 65% de redução de dano de skill e de ultimate, e você vai ter mais 38% de redução de dano no geral. Então você consegue uma redução de dano muito grande, muito grande. Isso daqui virou meta depois de todo mundo usar aquele combo Golden que vocês viram no outro vídeo. O combo do Vegeta foi o combo mais utilizado por mais tempo. Então chegava personagens C17 novos o tempo todo e ninguém tirava o combo Vegeta. Esse combo do Vegeta, que é um absurdo de poder, né? Então ele traz tantos efeitos de redução de dano que o seu inimigo não consegue te matar. E como você tem tantos efeitos de tanque, o seu combo Jiren vai durar uma eternidade, podendo assim matar todos os seus inimigos só com ele ou com o seu dragão do seu time. Então esses dois aqui são os personagens, digamos assim, mais principais. O Jiren por causa do dano e o Vegeta por causa da quantidade de redução de dano que ele dá para o time inteiro. E agora a gente vai olhar para os personagens que é muito mais o controle do time. O Vegeta, ele dá uma quantidade legalzinha de dano. O mais importante dele é quando ele tem, então, vamos olhar, ele tem a imunidade a controle, então ele não recebe nenhum tipo de controle. E tem 80% de chance de reduzir os danos tomados em 60%. Ou seja, ele vai demorar muito para morrer. Muito mesmo. E o que ele faz muito bem é bater. Por incrível que pareça, ele tem uma habilidade da ultimate dele, bate em linha reta e rouba. Isso aqui que é muito importante.
que por muito tempo ele foi um personagem muito utilizado por ser um personagem um pouco roubado, é que ele rouba 25% de ataque e 25% de defesa do inimigo. Como ele bate em linha, ele chega a bater em 2 pessoas, então ele rouba 25% de cada. Então você vai ganhar um aumento genérico assim de 50% do ataque e 50% da defesa do inimigo. Então ele vai virar uma bola de neve, que isso efeito acumula. Então para cada skill que você utilizar, você vai ganhar 50% de ataque e 50% de defesa. Chega uma hora que você dura tanto tempo que os caras não têm dano o suficiente para poder te matar. Porque além de você roubar a defesa, o ataque dele, você rouba a defesa. Então você fica mais forte com o dano e diminui o dano diminuindo o dano do cara. Então, muito roubado. Ele também, na habilidade normal, ele ataca em linha também e reduz 80% da recuperação de energia do inimigo. Então, se o cara tem uma recuperação de energia quando ele leva dano de 200, ele vai só recuperar 20. Então você acaba causando um controle quando o inimigo usa Ultimate. Então os danos, esse daqui seria qualificado como dano barra tanque por causa do efeito de roubar status dele. Então a gente já falou agora do Combo Jiren, do Vegeta Blue, do Vegeta Evolution. Vamos falar agora do Mecha Freeza. Mecha Freeza também entrou na popularidade de todo mundo porque ele tem a passiva muito roubada também, de toda vez que você sofre dano, você tem uma pequena porcentagem, que não é tão pequena se você conseguir colocar o Kame dele, de causar o efeito mecânico no inimigo, o que dá um stun de 2 turnos. Então o cara batendo em você, ele toma stun. Se você estiver lutando contra alguém que bate em área, você vai garantir que pelo menos um desses ataques bata no Freeza. Você pode dar stun em um jogador que vai jogar ainda. Então, vamos ler aqui. Quando ele entra na partida, ele aumenta a defesa dos seus aliados da front em 5% e aumenta a imunidade a controle dos seus aliados da back em 5%. Então, ele deixa os seus tanques na frente mais tanque e os seus personagens da back imune a controles um pouco, né? Esses 5% chega uma hora que acumula bastante com os outros efeitos de todos os outros personagens. Quando você é atacado, você tem 35% de chance de causar o efeito mecânico em um inimigo aleatório. Então não necessariamente quem te bateu vai ganhar o efeito mecânico. Pode ser qualquer um dos 6 inimigos, né? E, por exemplo, como é um personagem aleatório, se o inimigo, por exemplo, tiver também o Vegeta, pode ser que o mecânico do efeito vá no Vegeta e aí o Vegeta é imune, não tem efeito nenhum. Então é um pouquinho chato isso, mas ainda assim 35% é um número, 1 em 3 vai ativar. É um efeito bastante considerável, com uma probabilidade bastante alta para o que ele traz para a partida, né? Esse efeito dura um turno, dura o turno atual e mais um turno. Turno atual por quê? Porque como você só leva dano no turno do seu inimigo, então se o cara bater com o personagem 1, você vai dar o efeito no personagem 2, o personagem 2 não joga e não joga o próximo turno também. Quando você começa a partida, por 2 turnos ele aumenta a chance de bloco e o efeito bônus desse redução de dano do bloco em 50%, o que é muito bom. E quando você morre, você reduz o ataque de todos os inimigos e a chance de crítico em 10%. Muito legal também, né? Você, mesmo o Mecha Freeza morrendo, você ainda tem algum efeito para poder diminuir o dano dos inimigos. Nas outras habilidades não tem nada demais. Ele reduz o dano do Ultimate dos inimigos quando bate. E quando ele usa Ultimate, ele garante de focar um inimigo aleatório e causa o efeito mecânico, que é esse de stunar por 2 turnos, com 75% das vezes, o que é muito bom, né? Então, ele seria classificado como um personagem tanque de controle. Por quê? Porque ele vai ficar causando esses efeitos de mecânico ao longo da partida várias vezes. Então,
Seria esse a vantagem competitiva deles, digamos assim, né? O próximo personagem que a gente vai olhar agora é o Broly. Vamos olhar aqui o Broly. O Broly, assim que ele entra na partida, ele ganha 30% de redução de dano. Então, a gente já viu o Vegeta Evo recebendo uma grande quantidade de redução de dano para o time inteiro. Ele sozinho aqui já ganha 30%. Então, já vê que vai deixar o time muito roubado, muito tanque. Então, assim que começa a partida, cada aliado vai ganhar 40% de cura adicional. Então, se você tem algum personagem de cura, você vai ganhar 40% a mais. Isso daqui acumula bastante também. Para cada personagem C17 no seu time, você vai ganhar 4% de ataque, 7% de redução de dano ultimate e 6% de imunidade a controle. Esses efeitos aqui é somente para o Broly. Mas vamos lá. Se você ganha 4% vezes 6, que o time que a gente está falando é com 6 Light e 6 C17. Então, 6 vezes 4 dá 24% de ataque para ele. Vai ganhar mais 42% de redução de dano ultimate. Então, já está chegando, a gente já passou dos 100% de redução de dano. Então, como existe, não dá para poder você receber 0 de dano, porque o inimigo também tem buff de aumento de dano. Então, essas coisas não se cancelam. Mas você vai ganhar 42% de redução de dano ultimate e vai ganhar 36% de redução de chance de controle, que, de novo, começa a acumular bastante e você praticamente fica imune a controle. Para cada aliado morto, você vai ganhar 300 de rage e vai ganhar mais 7% de dano em ultimate e 6% de crítico. E você pode ganhar isso até 5 vezes, né? Porque o Broly seria o 6º personagem. Considerando no final, se sobrar só o Broly, você vai ter 7 vezes 5, 35% de dano na ultimate e 6 vezes 5 vai dar 30% de crítico. Muito bom, realmente muito bom esse Broly. Ele realmente caiu na modinha de todo mundo usar por causa dessas quantidades absurdas de stacks que ele ganha, né? E quando ele é atacado, você tem 5% de chance de recuperar 100 de rage, sendo que ele é light e toda vez que ele toma dano, ele já recupera uma quantidade de rage. Então você acaba recuperando mais e mais. Então ele vai ficar usando o ultimate praticamente o tempo todo. E você tem 30% de chance para você se curar. Toda vez que você tomar dano, você tem 30% de você curar em 10% do seu HP. E reduzir a defesa de quem bater em você em 5%. Permanente. Então, o cara bate em você e perde 5% de defesa. E se você tiver com menos de 35% de HP, você ativa o modo invencível, onde você não pode tomar nenhum tipo de dano, nem stun, nem controle, por um turno. Então esse é o Broly. Você vê que ele chega a acumular uma quantidade monstra de redução de dano e ganha também um pouquinho de rage, que vai facilitar ele a usar a ultimate dele. A ultimate dele bate em todo mundo, reduz a resistência à ultimate deles e você reduz a resistência a dano de ultimate no personagem que tiver maior ataque em 30% e diminui o ataque dele em 20%. Isso aqui é só no personagem que tiver maior ataque do inimigo, mas o dano é em todos os inimigos. E isso vai fazer também que você tire qualquer efeito negativo que tiver nos seus aliados da Beck, incluindo petrificação e choque, que são alguns efeitos mais recentes que foram implementados, além de você reduzir
o dano crítico do inimigo e o bloque e o poder de bloque do inimigo em 30%. Isso batendo em todos os inimigos. Além de você curar todos os seus aliados com uma quantidade de 150% do seu ataque. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Quanto é o ataque desse Brawler que eu tenho aqui? Dá 3,3M. Então isso vezes 1.5 dá... vai curar, no meu caso aqui ele vai curar 5 milhões de HP. Só que ainda tem a passiva desse aqui que aumenta em 40%, né? Então vezes ainda 1.4. Então eu vou curar quase 7 milhões. Eu tenho 3.3 milhões de ataque e vou curar 7 milhões de vida, né? Isso aqui toda vez que eu usar Ultimate. Então, para cada Ultimate que eu usar, eu vou curar todos os meus aliados. Isso ainda além de aumentar a cura que eu vou causar, de um caso de 7 milhões para todo o meu time. O personagem que tiver com a menor HP vai ganhar 50% a mais. Então, eu vou curar mais ainda. Vou chegar aí em 7 vezes 1,5. Dá 10M de cura no aliado que tiver com menor HP. É muita cura, velho. Muita cura. Além disso, no turno seguinte, baseado na quantidade de ultimate que você tiver, então ele começa a fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Dependendo do número da ultimate que você usou, ele vai causar efeitos diferentes. Se for um número ímpar, ele vai reduzir o dano recebido para todos os aliados em 25%. Ele vai dar um buff de redução de dano para todos os aliados em 25%. E se for um número par, ele vai aumentar o dano de ultimate da sua back em 35% e mais 25% de dano crítico. Então, fica uma coisa muito forte, muito forte. Então, assim, isso foi o Brawler. E o último personagem que ficou, que as pessoas não gostam muito, eu gosto da Buma, eu usei bastante ela, mas também tem o Super Ubi, que também é um personagem mais recente, que tem algumas habilidades muito fortes também. Vamos falar da Buma, que é o personagem que eu mais usei. Então, a passiva dela aumenta a imunidade a controle. Então você viu que todos os outros personagens tinham algum buffzinho de imunidade a controle. Ela também tem, só que ela só para ela. Então é para garantir que ela fique livre do controle. Então ela ganha 25% de imunidade a controle, 20% de defesa, e toda vez que você tomar um dano, você diminui o dano tomado em 30%. E se você tiver algum aliado morto, assim que alguém morrer, você recupera a rage de todos os outros seus aliados em 400, além de você aumentar a própria cura em 30%. Então você vai curar 30% a mais. Quando o seu HP tiver menor do que 20%, você ativa o efeito de Forever Blessing, seria Bênção Infinita, que você fica imune a dano e efeitos negativos. Isso só pode acontecer uma única vez por turno, diferente lá do Brawler, que ele ganha o modo invencível uma vez por partida. Então todo turno ou o cara te mata de 21% da vida para 0 de vez, ou se você ficar qualquer coisa entre esses 20%, você vai ficar imune, podendo repetir isso todo turno, porque ela consegue se curar. Então ela sai desses 20% e volta. Ela pode ficar se curando, ficando imune em todos os turnos, dependendo da cura do seu time. No caso, a gente tem o Brawler e ela também tem uma cura muito legal. A habilidade base dela aqui, ela bate na linha, em uma linha, uma row seria toda a fronte, e reduz os efeitos de cura nesses inimigos, que seria a fronte inimiga, os tanques inimigos, em 40%, além de você curar o HP do seu personagem com menor HP em 30% da vida máxima dele. Então, por exemplo, se a gente pegar um combo, por exemplo, você vai curar uma quantidade absurda de HP, porque ele tem muita HP base.
Além disso, você vai dar mais 400 de rage para ele. E se o HP dele tiver menos do que 30%, você dobra esse efeito. Então, além de você, se o personagem estiver com menos de 30%, você vai dar o 60% do HP máximo de cura e 800 de rage. Então vai garantir que o personagem que está com menos HP utilize a Ultimate no próximo turno, digamos assim. Além de você recuperar 60% do HP máximo, se ele está com 29%, que seria o melhor caso, ele vai de 29 para 99. É uma cura praticamente full do personagem. E a habilidade Ultimate dela, que não é nada demais, apenas ela bate com um dano relativamente alto de porcentagem na back inimiga, ou seja, você ignora a front e vai bater só nos personagens de dano do inimigo, reduzindo o dano crítico dele e a chance de crítico em 30%, os dois efeitos, enquanto aumenta a sua redução de dano. Então, ela vai aumentar a redução de dano em 50% por 2 turnos. Então você usa o Ultimate e fica 50% mais tanque. Além de restaurar o HP de todos os seus aliados, no valor de 172% do seu ataque. No caso dela, se a gente for olhar, ela tem um pouquinho menos, dá 3.2. Então ela vai curar algo próximo de 6M de poder, 6M de vida para todos os aliados. Só que isso daqui é só o valor base. Se a gente considerar que na passiva dela, ela aumenta todas as curas que ela faz em 30%, então vira uma coisa absurda é muito efeito de cura, muita coisa. Beleza, pessoal? Isso aqui foi um comentário um pouco prolongado aqui, estamos chegando a quase 30 minutos aí, mas deu bastante informação, bastante coisa pra gente falar das passivas aqui. Todos esses personagens são da Curse Light e são os personagens que eu usei bastante tempo. Eu acabei resetando o Mecha Freeze aqui, mas eu usei bastante esse time de personagens porque era muito roubado. Você vê que a Bulma com o Broly cura muito, o Vegeta Blue é de onde está a grande quantidade de redução de dano, né? O Mecha é controle pra caramba. O Vegeta é fácil de upar para 7 estrelas para deixar ele forte e tem um efeito de imunidade a controle, além de você ter 80% de chance de sempre receber 60% a menos de dano. E o combo de Eren, que é o combo que eu uso para dano nesse time, né? Vamos encerrando por aqui, pessoal. Comentem aí o que acharam, se eu faço mais vídeos como esse ou explicativos detalhadamente assim, ou só vou fazendo mais passando assim, pequenos comentários, o que acham. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.